Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no Marretão porque hoje eu vou estar contando duas lendas urbanas assustadoras do México. Mas antes de começar, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para seus amigos familiares, para esse outra meta de 900 inscritos. Mas é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. E bom gente, antes eu quero dizer três coisas aqui, né gente? A primeira coisa que eu quero dizer é que os créditos desse vídeo vão para o canal da Jujubinha, tá, gente? Porque eu me inspirei nela pra fazer esse vídeo, né? Ela fez um vídeo contando as lendas urbanas do México. E eu fui lá e resolvi me inspirar nela pra contar também, né, gente? Aqui no vídeo de hoje. E a segunda coisa que eu quero dizer é que se você tem gatilho, se você tem muito medo dessas histórias de terror, eu recomendo que você pule esse vídeo, tá, gente? Se você tem gatilho, se você não consegue dormir à noite, ou se você tem pesadelos por causa de histórias de terror ou filmes de terror que você assiste, eu recomendo que você pule esse vídeo, tá, gente? Procura outro vídeo no meu canal que seja, tipo, bem engraçado, sabe? Que seja bem normal, sem terror, tá, gente? Então, se você tem gatilho ou se você tem muito medo, eu recomendo que você pule esse vídeo. Então, e a terceira coisa que eu quero dizer também é que essas duas lendas que eu vou estar contando, existem várias outras versões dela, gente. Porque em um país, uma pessoa conta de um jeito diferente, no outro país, a outra pessoa conta de um jeito diferente. E aqui no nosso país tem um monte de gente que conta um monte de versão dessas duas histórias que eu vou estar contando. Então, lembrando que eu vou estar contando aqui a versão que saiu no canal aonde eu me inspirei, tá, gente? Então, existem várias outras versões dessas histórias, né, gente? E eu vou estar contando aqui as duas versões, né, dessas duas histórias que eu vou estar contando aqui, né? Eu vou estar contando uma versão de cada uma, que eu achei mais legal, assim, gente, pra contar pra vocês. Então é isso, chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, gente, a primeira lenda aqui é a lenda da Chorona. Bom, essa lenda é muito popular em vários outros países, né? E eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. Se nunca ouviu, vai se surpreender agora ouvindo. Então, bora lá. Bom, a lenda diz que uma mulher teve 3 filhos com um importante cavaleiro espanhol, fora do seu casamento. Ela ficou pedindo muito para que ele a pedisse em casamento. Mas depois ela descobriu que ele iria se juntar a uma senhora espanhola de classe alta. Então, assim, gente, como vocês viram, né? O sonho da mulher era se casar, né, gente? Ela queria muito se casar, né? O sonho dela era se casar com um homem rico e montar sua família com ele, né? Mas esse sonho, né, acabou se tornando um pesadelo, porque ela descobriu, né, que o marido dela ia se casar, né, com uma senhora rica de classe alta. Então, assim, ele teve 3 filhos com ela, ficou prometendo que ia se casar com ela, mas no final ela acabou descobrindo que ele iria se casar com uma senhora espanhola, né, gente? Uma senhora rica, de classe alta. Então, ela ficou bem frustrada em saber disso, né, que seu cavaleiro, pai de seus 3 filhos, iria se casar com uma senhora e ia largar dela, né? Que de cavaleiro, pelo visto, não tem nada, né, gente? Então, como forma de vingança por isso ter acontecido, ela levou seus 3 filhos ao rio para afogá-los. Mais tarde, arrependida por ter feito isso com seus filhos, ela foi ao rio de novo tentar procurar, né, gente, os seus filhos para ver se ela achava eles, né, para viver com eles de novo, né, porque ela se sentiu arrependida por isso ter acontecido. Mas infelizmente ela não achou os filhos dela, né, e acabou tirando a sua própria vida. Então, gente, a sua alma doía pelas ruas da cidade, sofrendo de tristeza por ter matado seus filhos, entendeu, gente? Então, o que deu pra entender dessa história foi que ela matou seus 3 filhos, porque o amor da vida dela tinha largado dela pra se casar com uma senhora rica. E depois disso tudo, ela, né, ela se sentiu arrependida, né, por ter feito isso com seus 3 filhos e tirou sua própria vida. E a punição dela por ter feito isso com os 3 filhos dela por causa de macho a punição dela, né, por ter feito isso com seus 3 filhos por causa de macho, né, por causa do cavaleiro dela, a punição dela foi ter ficado na rua vagando, né, gente? Então, hoje em dia, ou não sei se ela fica ou ela já ficou, eu não sei, né, gente? Ela fica vagando pelas cidades, né, do México, gritando e chorando de dor e tristeza por ter matado seus 3 filhos, né, gente? Então, o que deu pra entender nessa história foi isso, né, gente? E depois de ela ter matado seus 3 filhos, a alma dela fica pelas cidades do México, vagando, e ela fica chorando de tristeza, né? Fica chorando de tristeza por ter feito isso com seus filhos por causa de macho, entendeu, gente? Então, a punição dela é ficar agora, né? Tipo, eu não sei se ela fica ou ela ficou. Então, a punição dela, né, gente, aqui na Terra, por ter matado seus 3 filhos, é ficar aí, gente, vagando as cidades, chorando de tristeza e sua alma doendo, né? De tristeza, né, gente? Então, assim, hoje em dia, né, ela é conhecida por uma mulher
que usa o vestido branco, que tem a pele pálida, que tem cabelos longos e pretos e que tem uma cara chorativa, né, gente? Que as pessoas veem ela chorando pela cidade, chorando, né? E por ela ter feito isso com os 3 filhos dela, né, gente? Então essa história é bem pesada, eu achei pesado demais, entendeu? Porque, tipo, eu nunca na minha vida mataria meus 3 filhos se eu descobrisse que meu marido tava, né, me traindo com uma velha, gente. Eu não faria isso de jeito nenhum, né, gente? Mas ela matou os 3 filhos dela, gente, por causa de macho, entendeu? Por causa de macho, ela fez isso por causa de macho. E hoje em dia a punição dela é ficar, né, nas ruas do México chorando e gritando de dor por ter matado seus 3 filhos, né, gente? Então a punição dela é isso, né? Agora, hoje em dia, a punição dela, né, por ter feito isso com os 3 filhos dela, né, gente? E aí, o que você achou dessa história? Eu gosto muito dessa história, mas essa história é bem macabra também, né? Mas bora lá pra segunda história. Bom, gente, essa é a segunda e a última lenda que eu vou estar contando aqui pra vocês, então bora lá. Bom, gente, essa lenda é da lenda da chupacabra, eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, porque ela é bem conhecida tanto no México quanto aqui no Brasil. Então bora lá que eu vou estar contando essa história, né? Bom, em meados dos anos 90, um grupo de camponeses mexicanos relataram terem entrado em pânico à noite após verem uma criatura estranha atacando gados, ou seja, bois, sugando os cabras e vacas. Todos os animais, né, que foram atacados tinham a mesma característica, uma mordida no pescoço. Bom, o pânico foi tão grande que os biólogos americanos começaram a investigar esse caso. E eles falaram que não haviam espécies de animais com as características do suposto animal que atacou os outros animais, no caso, o chupacabra, que provavelmente era um coiote. Mas ainda existem várias imagens e vídeos dessa criatura que ainda não foram explicadas. Mas ao certo, ninguém sabe quem ou o que é essa criatura que chupa os dos gados e deixa 2 mordidinhas lá no pescoço, né? Até porque ela não bate com nenhuma espécie de animal, né, gente, que existe aqui na Terra. Então, se essa criatura existe mesmo, né, gente, com certeza é algo sobrenatural, né? Então, como vocês podem terem visto, essa suposta criatura sobrenatural chupava, né, dos animais, das cabras, dos bois, e deixava 2 mordidinhas lá no pescoço, né, gente? E essa história me lembrou muito histórias de vampiro, né, gente? Porque, assim, em lendas que a gente assiste, né, tipo, as lendas que a gente vê sobre vampiros é que os vampiros mordem, né, as pessoas e deixam 2 mordidinhas lá no pescoço, né, gente? Então, assim, essa história, né, da chupacabra lembra muito, muito, muito mesmo a lendas, né, urbanas que a gente vê de vampiro, né, gente, hoje em dia. Então, tipo, eu tenho, assim, eu não sei, assim, né, o certo que é, né, gente? Mas parece que essa suposta, né, esse suposto animal, né, que atacava os gados e bois é um vampiro, né, gente? Eu não sei, sabe? Mas o que você acha sobre essas 2 histórias, gente? O que você achou sobre a história da Chorona? Entendeu? O que você achou, né, dela ter matado os 3 filhos dela por amor ao namorado dela, ao marido dela? E o que você achou dessa história da chupacabra, né, gente? De uma suposta criatura que, né, atacava os animais e deixava 2 mordidinhas lá no pescoço dele, gente. O que você achou sobre essas 2 histórias? Comente aí embaixo nos comentários. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para muito familiares, para ajudar a minha meta de 900 inscritos. Mas é isso, gente, tchau, até o próximo vídeo.